Menti, eu só menti uma vez, né? E me dei mal. Eu menti dizendo que era uma festa de 15 anos que realmente tinha na rua e fui sair. Eu e minha colega de moto com os meninos para namorar. Aí chegando lá, deu tudo errado, a menina queria outra parada, aí eu não queria, aí foi um bravo. Se o menino não fosse direito, eu tava frita essa hora, porque ela ficou pra lá e o garoto me trouxe em casa, eu cheguei cedo, cheguei antes de 10 horas, ela chegou 4 horas da manhã com o rapaz, deu uma confusão danada. A única vez que eu menti foi essa, eu não me dei mal, então eu não minto mais. Eu avisava onde eu ia direitinho e ia pra lá. Isso aí. Provavelmente devo ter mentido. Certamente devo ter mentido com o horário. Eu namorei escondido, então isso é mentira, né? Eu comecei a namorar com 12 anos, ó, para aquela época foi muito cedo, né? Então era um namoro puro, de portão. Aí era uma turma muito grande, nossa, éramos amigos todos e ficávamos ali um namorando o outro e ninguém sabia. Aí dava mãozinho, um beijinho. Quando chegava 9h30, 10 horas, eu falei, vamos embora pra dentro. Aí eu entrava pra dentro de casa, tchau, né? Não, pelo contrário. Eu até hoje no dia, até concluindo, aproveitando o que você falou, quando hoje em dia eu vejo até algumas vezes os pais, eles vão buscar os filhos no colégio ou na porta de clube, alguma coisa assim, ou que estão com os colegas, eles evitam, porque para eles é mico, né? Pai buscar ele. Não é questão de arcaico do tempo passado, é um passado até bem próximo, mas a gente gostava. Puxa vida, legal, minha mãe veio me pegar, meu pai veio me pegar, entendeu? Aquela coisa todinha, assim, muito pura. E a gente lá tomava um lanche com eles, aquela coisa todinha. Então a gente vê muita essa distância hoje, porque os filhos muitas vezes não querem que os pais vejam o que eles estão fazendo, porque estão fazendo coisa errada, né? Então a gente vai perdendo, que alguns valores se perdeu muito, muito mesmo, entendeu? Por causa dessa distância que aconteceu entre os pais e os filhos. Nunca aconteceu, a família é muito amorosa, assim, eu fui, assim, criança muito feliz, cheia de carinho, cheia de amor, então não, e assim, meu pai, ele trabalhava numa escola, então assim, eu posso dizer que mais tarde eu me aborreci por esse fato, pelo seguinte, ele era professor, na época bem antiga, e quando mudou o sistema de ensino, ele não quis mais estudar, aí ele ficou como chefe de disciplina da escola onde eu estudava. Então tinha uma certa perseguição porque ele era muito rígido com a disciplina. E o pessoal que queria fazer bagunça me perseguia. Então eu sofri um pouco isso me aborrecia. E às vezes dava vontade de dizer, queria um pai diferente, que não fosse o chefe de disciplina, mas ter uma vida normal. Eu realmente passei muitas vergonhas com a minha mãe e com meu pai. A minha mãe é porque eu chegava do baile, né? Às vezes ela ia me esperar na esquina. Às vezes eu vinha com um coleguinha, às vezes um namoradinho, abraçadinho. Aí eles já tinham medo da minha mãe. Me largava assim, já saía pra outra calçada. Aí eu ia embora, né? Escutando conversa no ouvido até chegar em casa, né? E meu pai porque bebia. Aí caía na rua, né? Fazia uma vergonha maiorzinha, né? Me fazia passar um pouquinho mais de vergonha. Nunca tive vergonha dos meus pais, não. Até digo pra vocês, foi os momentos mais lindos da minha vida quando eu tive meus pais. Não, uma das coisas que eu gostava de fazer era jogar bola, né? E normalmente eu gostava de ir na rua fazer as coisas, comprar, né? Qualquer coisa. Minha mãe aproveitava que eu gostava de sair, aí vai no mercado, eu ia com o maior prazer. Que eu queria para não fazer as coisas dentro de casa, entendeu? Na minha época era baile. Aí eu ia pra baile, aí quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe proibia de ir pra baile. Tinha hora marcada para chegar em casa. E quando eu não chegava no horário, que era 10 horas que eu nunca chegava, aí me batia, brigava, botava de castigo. Mas como eu fazia os trabalhos de casa direitinho, lavava a louça, arrumava a casa, então ela sempre deixava. Mas todo final de semana ela brigava de novo, porque eu não chegava às 10 horas, chegava meia-noite, 1h da manhã. Aí todo final de semana tinha briga, mas depois fazia as pazes durante a semana, e toda semana eu estava lá de novo no baile. Eu ficava assistindo televisão com meus irmãos. Naquele tempo a televisão era preto e branco. Eu pegava um papel telefone, colocava colorido assim, às vezes era azul, às vezes era vermelho, amarelo, para dizer que era colorido. Mas assim, não tinha nada que prendesse a gente como o computador prende naquela época não, na época da minha juventude, adolescência não. Tinha televisão. Então assim, algumas pessoas grudavam bastante na televisão, mas eu não sofria essa pressão não.
Assim, amava o baile na associação ali no domingo, em Rocha Miranda mesmo. Não, não era de funk, não. Tinha até o Roupa Nova, que na época tinha outro nome, era outro nome de banda, e tocava esse tipo de música. Música romântica, que a gente dançava coladinho, música pra dançar, rock. Coisa, pedia pra quem? Pra minha mãe, lógico. Meu pai era mais rígido e sério, mais distante. Então ela que fazia esse caminho. Eu pedia a ela e ela levava até ele. Eu lembro que teve uma vez que a banda Earth, Wind & Fire veio no Rio de Janeiro, né? Então era um show no Maracanã. Eu era bem novinha, devia ter uns 18 anos e não rolou. E eu louca pra ir, porque era modernésimo, né? E tinha um ônibus, ia com os amigos, não tinha carro, não tinha nada, condição nenhuma, ia voltar de noite. Então meu pai cortou e ficou cortado e me conformei, não teve jeito. Então assim, a última palavra era dele mesmo. Inclusive quando o Vasco perdia, que ele era muito vascaíno, eu já sabia que não tinha baile naquele domingo. Caso não, é minha mãe que decidia. Minha mãe falou, vai, vai, não vai, não vai. Depois ela brigava com meu pai, né? Principalmente eu saía. Aí quando eu chegava à tarde, ela já vinha me procurar porque eu já estava brigada com meu pai. Porque meu pai ficava na cabeça dela, que ia fazer coisa errada. Culpa sua, bebê. Aí ela ia, descia já revoltada, aí que ela me cascava mesmo na esquina. Como eu tive uma criação mais a mãe presente, meu pai viajava, então tudo era mãe. Era mãe, mas quando meu pai estava presente, a gente pedia a mãe, quando a mãe dizia que era para falar com o pai, nós já sabíamos que é porque ela não queria ceder, entendeu? Ela não queria ceder aquilo que nós estávamos pedindo. Agora, esse foi a minha vida de infância. Mas normalmente aqui fora, ela também é assim, entra sempre em sintonia, o pai e a mãe. Quando a mãe cede é porque ela quer ceder. Quando ela não quer ceder, ela manda para o pai. Mas como esse trabalho de vocês eu estudo, né, como todas as famílias, esse trabalho entre pai e mãe deve ser realmente bem sintonizado. Os dois devem, o que um decidiu, o outro apoiar. Nunca pode haver uma discordância. O pai diz uma coisa e a mãe diz outra coisa. Para que o filho possa ver os pais como responsáveis deles, tanto a mãe como o pai. Não lembro o versículo. Mas ele diz, marido, amai as vossas mulheres, mulheres, amai os vossos maridos, assim como Cristo amou a sua igreja. O que a gente vê isso tudo é uma sintonia dentro de uma família. Hoje em dia se perdeu muito essa sintonia, só eram os valores que se tinham, tanto do respeito, tanto do pai em relação à mulher, tanto a mãe em relação aos próprios filhos. Hoje, dentro de uma família, a gente vê muita igualdade, porque se existe na família uma hierarquia natural, pai, mãe e filho. Hoje em dia a gente perdeu muito esses valores. Essa modernidade aí, às vezes, atrapalha muito, tem que ter muito cuidado, né? Acho que hoje em dia, todos nós temos que ter muito cuidado para nem tudo que é modernidade deve ser, entendeu? Deve se admitir, não. Tem que ter muito cuidado mesmo, deve ter um discernimento, né? Sobre o que é válido e o que não é válido. Então entra nessa, tudo é normal. E é o problema que a gente vê hoje. Tudo é normal. Não que preservemos os lares entre marido e mulher e próprio filho. O que eu desejo para todos os jovens, que eles respeitem os seus pais, entendeu? Que eles parem de mentir, que a mentira não leva a nada. Entendeu? Esse negócio de ficar enganando, dizendo que vai para um lugar, que vai para outro, isso tudo dá errado. Eu acho que o filho tem que entender que tem que ser amigo dos pais. Antes de ter um amigo na rua, tem que ser amigo dos pais. Confiar nos pais, que mesmo errados, os pais sempre estão querendo acertar, para os filhos terem uma vida melhor do que eles tiveram. Né? Eu quero falar para vocês não largar a família. Sempre pedir orientações, vocês falarem com os pais, tem alguma dificuldade. O que eu passo para vocês é a minha experiência. Hoje eu tenho um filho de 12 anos, ele acompanha a gente dentro da igreja. Vocês não podem largar a vida religiosa também, né? O caminho religioso, tanto na perseverança como em outra pastoral. E a educação, quem faz não é os pais, são os próprios filhos que buscam isso.
A gente não precisa nascer ou crescer exatamente no mesmo temperamento do seu pai e sua mãe, com o mesmo jeitinho, mas que o adolescente, o jovem, compreenda a necessidade de escutar quem está falando para o seu bem, né? Ao menos escutar e obedecer no máximo possível, né? Então, quando houver diferença de temperamento, procura abrir, procura conversar, que o jovem tome a iniciativa quando seu pai e sua mãe não tiver experiência para fazer isso, né? Que muitas vezes pai e mãe não sabem conversar, não sabem levar aqueles assuntos que são mais ardentes. Eu vejo muito isso na infância missionária, quando a gente conversa coisas assim mais íntimas, mais especiais, como as crianças hoje em dia, os adolescentes ficam atentos, que querem, os pais não conversam. Então, mesmo que você não tenha essa iniciativa do seu pai, tome você, jovem, a iniciativa de perguntar, de se informar para o melhor para você, porque não tem amigo e amiga melhor no mundo que seus pais. Ninguém vai te querer mais bem do que eles.